meus caros alunos, seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula que nós vamos estar dando continuidade daquele assunto acerca do divórcio e do repúdio, a diferença deles. Na aula anterior, nós falamos ali de uma forma resumida, né? Eu pensei que ia dar para gravar tudo em uma única aula. No entanto, eu vi que era necessário, do meio para o fim, 2 aulas. Então eu dividi. Tivemos aquela aula que foi tipo uma aula introdutória, e agora nós vamos conhecer as versões de Bíblias falando acerca do texto que o povo tanto diz: Deus odeia o divórcio. Tem 2 textos no livro de Malaquias que é muito conhecido. O texto de Malaquias 2, verso 16, Deus odeia o divórcio, e o texto seguinte, que é 3:10, trazer o dízimo. Um é odeia, o outro é trazer, né? Deus odeia o divórcio, o repúdio. São 2 erros que eles cometem, no capítulo 2 e no capítulo 3. Mas hoje nós vamos focar aqui na questão do capítulo 2, verso 16, tá? Então assim, peço que você preste bastante atenção. Na aula anterior contei muito da minha experiência de vida. Nessa aula eu vou focar muito no que a Bíblia diz, tá? Explicar para você o que talvez nunca te explicaram, nunca te falaram. E quero te dizer, salve o seu casamento, mas principalmente salve a sua vida de um colapso, tá? De um vazio intenso. Lembre-se, nós precisamos ter paz e alegria nessa terra e plantar para ir para a terra futura, para o novo mundo, porque a vida aqui é passageira, mas após ela é eterna. Você decide, céu ou inferno. Se você não é feliz consigo mesmo, com certeza você não vai progredir para ir para o céu. Todos que morreram pelo Evangelho, eles morreram por amor. Eles eram felizes sendo perseguidos, mas a felicidade estava dentro de si, dizendo assim: estou sendo perseguido pelo aquilo que eu amo, tá? Então pense nisso. Entenda o que custou. Eu estou mostrando sempre para você os 2 lados da moeda. Sempre estou mostrando os 2 lados. Estou mostrando o porquê não divorciar, o porquê divorciar, o porquê não viver em repúdio, tá? Viver em repúdio nunca, jamais. Tá? E agora nós vamos conhecer a diferença de repúdio e de divórcio nesta aula, tudo bem? Então, Deus abençoe, vamos para a aula, porque tem muita coisa para a gente estudar e concluir nesta aula. Pois bem, na aula anterior, nós paramos aqui falando sobre as aparentes contradições que há, certo? Agora nessa aula nós vamos pular o slide e vamos falar sobre o que diz algumas versões de Bíblia. E eu quero te convidar a analisar. Lembre-se, você é um hermeneuta. Você precisa aprender a analisar os textos, as palavras, os versículos. Então vamos lá. Veja se você consegue aí observar. Preste atenção, né? Primeiro você observa, aí então você vai fazer o quê? A interpretação, a explicação e então a aplicação. Tem muita gente que salta da observação diretamente para a aplicação, e aqui é onde mora o erro. Muito bem, então vamos lá. Malaquias capítulo 2, verso 16, na versão NVI. Olha o que diz esta versão: eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Veja bem, eu odeio. Quem é a primeira pessoa aqui? Tá vendo? Já entra com a primeira pessoa. Eu odeio o divórcio. Pareceu aula de português agora, hein? O Deus de Israel e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenha bom senso, não seja infiel. Já pensou nisso? Vamos para o segundo texto, na VDN, que é a versão de Nelson. Diz assim, ó: porque o Senhor Jeová... Opa, tá vendo aí a diferença? O primeiro texto, que é na versão NVI, diz assim: eu odeio o divórcio. É como se estivesse dizendo assim, o próprio Deus escreveu isso aqui. Entendeu? No primeiro texto traz essa ideia, que foi o próprio Deus que disse: eu odeio o divórcio. Mas no segundo texto está dizendo assim, ó: porque o Senhor Jeová, Deus de Israel, aborrece o repúdio. Aí você vai ver 2 coisas aqui. Vamos observar o texto. Essa aula aqui vai ser de bastante aprofundamento, tá? Uma aula completamente hermenêutica, ou hermenêutica, né? Então vai lá, ó. Olha, a NVI diz: eu odeio o divórcio. É como se eu estivesse dizendo assim, ó: eu odeio o divórcio.
Mas, agora na versão VDN, diz assim, porque o Senhor, é como se alguém estivesse contando. Entenda, na primeira, na NVI, é como se o próprio Deus estivesse dizendo, eu odeio. Mas na VDN está dizendo que alguém está contando, Deus odeia de vós. Entendeu? Só que na verdade, na NVI, diz que Deus odeia o divórcio. Na VDN, diz que o Senhor, vamos analisar com calma, para você entender, para não ficar dúvida. Na NVI diz que Deus está dizendo assim, ó, eu odeio o divórcio. É como se estivesse dizendo assim, ó, eu odeio o divórcio. Só que na VDN, não está dizendo que foi Deus que disse. É alguém que disse, ó, porque Deus odeia, aí ele não fala que é divórcio. Ele fala repúdio. Você vê a diferença? Então já começa duas diferenças aqui na VDN. Primeiro, não é o próprio Deus que está dizendo que odeia. É alguém que está dizendo que Deus odeia. Uma coisa é eu dizer, outra coisa é alguém dizer que eu odeio. Isso acontece. A pessoa dizer, eu sei que você não gosta disso. A pessoa não sabe de nada. Aí vem aqui, ó. Deus de Israel aborrece o repúdio. Continuando a leitura. Aí o que eles têm em comum? Todas as versões têm isso aqui em comum. Aquele que encobre a violência com o seu manto. Aqui você vai entender algo mais na frente profundo sobre essa questão. O que tem a ver odiar o repúdio, odiar o divórcio, aborrecer o repúdio, aborrecer o divórcio com o homem violento também. Vamos entender já já. Na Bíblia muito conhecida, que essa Bíblia aqui é a portuguesada. Não, a Bíblia King James não é a mesma que nós temos no português aqui, igual aqui, não é a mesma do inglês. Infelizmente, teve muitas alterações aí, tá? Vamos ler ela assim mesmo, que ela é a Bíblia utilizada por muitos estudiosos aí como uma fonte de verdade original. Olha o que diz ela aqui. Pois eu odeio. Olha, é a primeira pessoa dizendo também. Pois eu odeio o divórcio. Aqui não está contando que alguém disse, olha, Deus odeia o divórcio. Não, aqui está de novo ele, na primeira pessoa dizendo, eu odeio. E também odeio aquele que cobre as suas vestes de violência, afirma o Senhor dos Exércitos, pois isso procedeis com sabedoria e não sejais infiéis, por isso procedeis. Então, você está vendo aqui que essa versão também está quase igual à NVI, a única diferença é que a NVI começa, eu odeio, aqui está dizendo, pois eu odeio, né? O divórcio, e também odeio, tem duas coisas que Deus odeia aqui, e isso não é comum, né? Não é comum você ver na Bíblia Deus dizendo que odeia alguma coisa. Na Bíblia português, Almeida atualizada, o mesmo texto diz assim, ó, pois eu, ele começa igual a King James, né? Game. Esse inglês aí para mim tá apertado agora, né? Então, ela começa assim, ó, pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor. Também na primeira pessoa. E também diz, não diz odeio, mas diz detesto, tá? Aí aqui vai aquela questão do sinônimo de palavra. Mas essa também está dizendo a mesma coisa, ó. Aquele que cobra a violência e seu vestido, portanto, cuidai de vós mesmo, ó, cuidai de vós mesmo, diz o Senhor dos Exércitos, não sejais infiéis. Todos eles recomendam a mesma coisa, não seja infiel, não seja desleais, não seja, né? Na Bíblia Sagrada Almeida, a mais comum, aquela Bíblia de R$20, R$30, R$50, a mais comum, a mais simples que todos compram, ela diz assim, ó, porque o Senhor não está pegando a primeira pessoa agora, alguém está contando o caso, a profecia, a revelação, seja o que for, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio. Ó, não está dizendo que odeia, está dizendo que aborrece, ele não está dizendo que é divórcio, está dizendo que é repúdio. E aquele que encobre a violência, a mesma coisa, com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Tá? E na Bíblia de Estudo de Genebra diz assim, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Veja bem, e também aqueles que cobrem de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Você viu?
Então assim, por que eu estou te mostrando essas versões? Porque eu quero que você entenda que o problema não está naquela questão do original, está nas próprias versões. Não existe contradição no original. A contradição que há na Bíblia é nas versões de Bíblia. Não existe erro nas melhores cópias dos originais, até mesmo porque o processo era muito rígido, tá? Não existe erro na escrita original. O erro está nas versões de Bíblia, tá? Esse que é o problema. Você vê como é que as versões se contradizem e tudo mais? A palavra correta no original é odeia mesmo, eu odeio, né? Agora, alguns colocam aí aborrece e tudo mais, mas vai em questão de sinônimo. Agora, o erro que está é divórcio. Aí esse aqui está um erro gravíssimo, grotesco, divórcio e repúdio. Vamos continuar no slide aqui para você entender, tá? Então aqui eu estou trazendo para você nesse próximo slide a seguinte indagação: o que as boas bíblias de estudo comentam acerca disso? Eu coloquei só algumas para não ficar um slide muito grande, mas você que tem outra bíblia de estudo em casa, leia os mesmos textos nela e veja o que ela diz, tá? A Bíblia de Estudo Genebra comenta que o divórcio era permitido na lei mosaica, conforme Jesus disse mais tarde. Olha o que ele diz: por causa da dureza do vosso coração. Então aqui esse assunto que eu já falei muito anteriormente, né? Que o divórcio era permitido na lei mosaica, conforme a lei que Jesus disse, por causa da dureza do coração. O problema real está na dureza do nosso coração e não liberar o perdão, inúmeras outras coisas. A Bíblia de Estudo Preparando Casais para a Vida é uma Bíblia muito boa, né? Eu uso ela sempre quando vou dar estudo para casal. Ela diz assim, o divórcio viola a promessa sagrada entre duas pessoas, o próprio Deus. Também interfere na propagação de uma decência santa. Então, qual é o problema do divórcio? É que ele quebra a promessa. Aquela promessa que fala assim: serei fiel a você até que a morte o separe. Um dos problemas do divórcio é isso, porque quebra a promessa. Aí fala assim, o divórcio viola a promessa sagrada entre duas pessoas e o próprio Deus. Por que o próprio Deus? Porque cabe a Deus a separar, porque ele diz, o que Deus uniu não separa o homem. Então, se o homem se toma a decisão de separar, ele acaba quebrando um princípio. Porque deixa eu explicar para você algo aqui muito forte. Quando o texto fala assim, o que Deus uniu não separa o homem, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que se Deus me uniu com a minha esposa, o pai dela, a mãe dela, os irmãos dela, ninguém tem o poder de nos separar. No entanto, eu e a minha esposa, nós temos esse poder. O que não separa o homem, ali no texto está dizendo que outras pessoas não têm o poder de nos separar, a não ser nós mesmos. Então, quando eu e a minha esposa tomamos a decisão de separar, nós estamos não somente quebrando a promessa que fizemos um para o outro, de que até a morte nos separe, como nós também estamos violando aí a questão do próprio Deus, tá? É nesse critério aqui. Também interfere na propagação de uma decência santa, tá? Aquela questão daquela família que é diferenciada, aquela N coisas. Continuando a leitura, diz assim, só por esta evidência já não deveria ser uma surpresa para nós que Deus tenha declarado que odeia o repúdio. Então, por que Deus odeia o repúdio? Porque ele fica triste dele ter unido alguém e esse alguém agora tomar uma decisão de se separar. Ele apostou, ele acreditou, ele confiou. Apostar aqui é uma forma de falar, tá? Linguagem, vício de linguagem, tá? Então assim, ele confiou, ele deu credibilidade, ele falou, eu abençoo vocês, eu abençoo vocês com toda a sorte de bênção e aquela coisa toda, entendeu? Então é por isso que Deus fala assim, eu odeio o divórcio, porque quebra os seus princípios. É igual quando o filho quebra um princípio do pai. Já pensou quando o seu filho, você fala, eu odeio quando você faz isso. Ou então quando o seu esposo, ele faz algo que você não gosta, você fala, eu odeio quando você faz isso, eu não gosto disso. É a mesma coisa, tá? Nesse nosso próximo slide aqui, eu coloquei aqui a versão da Bíblia NVI, tá? Ou melhor, corrigindo.
a Bíblia VDN, que é a versão de Nelson, ela nos traz o seguinte comentário, veja bem, ó. E esse comentário aqui é esplêndido, tá? Pense no assunto, olha só. Muitos confundem, ó, vamos começar a entrar nos originais aqui, presta atenção. Muitos confundem as duas palavras que são bem distintas, repúdio e o estado de separação, que é o divórcio. Divórcio é a carta, o documento que autentica o ato da separação legal, no qual o certificado é expedido, certo? Então, você está vendo aí o que é o divórcio. Por isso que quem está na situação de repúdio, isto é, sem o certificado, não pode casar-se. E se voltasse ao seu primeiro casamento, cometeria uma abominação. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Gente, isso aqui nem precisa de entender de grego, de hebraico para entender isso aqui. Basta ter noção. Olha, se eu me separo da minha esposa, mas não dou a carta de divórcio para ela e me ajunto com outra mulher, é lógico que eu não casei nesse critério aqui, porque eu não me divorciei, eu não dei entrada nas papeladas. Então eu estou em quê? Eu estou em pecado, eu estou em repúdio, eu estou em adultério. Então nem precisa, que você basta analisar de fato como é que eu vou casar com outra pessoa, como eu vou casar com outra pessoa sendo que eu ainda não tenho uma carta de divórcio. Por isso comete adultério, por isso comete abominação, tá? Aí vem aqui, ó, repúdio é um estado que duas pessoas experimentam antes de uma decisão de separação, antes da carta do divórcio. É um tempo de muita vergonha, tristeza e decepção. Entenda uma coisa, o repúdio, igual ele está falando aqui, é um estado de duas pessoas que experimentam antes de tomar a decisão. É quando você começa a sentir nojo, começa a repugnar, quando você começa a sentir assim, sabe, aquele clima chato. Isso aqui que é o repúdio. Quando você não aguenta mais nem o perfume da outra pessoa, quando você não aguenta mais nem olhar para outra pessoa. Isso é o repúdio. Quando você já não consegue mais conviver com a pessoa. Então você começou a sentir esses sentimentos. Aí você tomou a decisão, olha, vamos nos separar, porque eu sinto vergonha, eu sinto tristeza, eu sinto decepção, possível decepção com você, entendeu? Então o repúdio é isso, é o sentimento que eu sinto antes de tomar a decisão de me divorciar. Quando eu convivo, quando eu moro, quando eu estou com uma pessoa que eu sinto nojo, que eu sinto arrupuno, né? Eu começo, sabe, ele se torna uma pessoa enfarosa para mim, eu não consigo conviver, até o perfume dela me irrita. Isso é repúdio, quando você já não consegue mais conviver. Porque eu digo que quem vive no ato de repúdio é melhor se divorciar do que viver nesse ato, porque vai para o inferno. Se você convive com uma pessoa que você não consegue ter paz, você não consegue ser alegre, você não tá, eu vou falar, Jesus, você está em vão o seu sacrifício indo para a igreja, adorar, você está fazendo coisa de tolo. Por que eu digo isso? Porque é simples, você precisa ter comunhão uns com os outros, você precisa ter paz uns com os outros, vocês precisam viver em união. Então, se você está vivendo com uma pessoa que junto com ela não dá, o que você tem que liberar? Libere o perdão para ela e fala, ó, vamos nos divorciar porque eu não consigo conviver com você mais, e isso explica a situação, se separam, e vocês, se você vê que vocês separados vão ser melhor, vão ser bons amigos, vai ter um relacionamento diferente, mais amigável, melhor do que vivendo junto, é melhor divorciar. É melhor divorciar do que viver junto. Por quê? Porque você divorciado, tendo paz com o irmão, você vai para o céu. Igual Abraão e Ló, ó, nós somos amigos, mas você lá na sua casa e eu aqui, entendeu? Se precisar que eu te defenda, eu vou lá, mas fique lá e eu fico aqui. Então, é esse caso que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda e compreenda, entendeu? Não faça confusão aqui, não coloque palavras na minha boca, não, por favor, entenda. Você entendeu que separados
você consegue amá-lo, você consegue ter paz com ele, é melhor divorciar. Agora, se tanto faz separado junto, você continua odiando, aí a questão é sua, é dureza do coração, você precisa liberar o perdão, tá? Então, o divórcio é o que vem depois do repúdio. Primeiro é o repúdio, e o que Deus odeia é o repúdio, é quando duas pessoas estão vivendo junto, se odiando, estão vivendo junto por obrigação, estão vivendo junto por causa de sistemas corruptos, por causa de dogmas. Isso Deus odeia. Pessoas que se escravizam por causa de ideologias humanas, tá? Continuando aqui nossa leitura. Deus não aceita que um homem mantenha a sua esposa sobre esta escravidão. Tá vendo aí? Deus não aceita. Olha, não, isso aqui é fantástico. Deus não aceita que um homem mantenha a sua esposa sob, não é sobre, tá? Sob, está abaixo, sobre que está em cima. Essa escravidão. Então, o que Deus odeia? Deus odeia o homem que ele violenta a sua esposa, vê lá a questão da violência, agora aqui você vai entender a questão da violência que eu te falei. Violenta a esposa com palavras, com gestos, com atitudes, sabe? Porque às vezes o homem violenta a mulher não é só dando porrada nela, às vezes com palavras, às vezes fazendo ela ser escrava dele. O que o homem tem que fazer? Não é nem caso de uma mulher nessa hora aqui. Depois que ela explicou o sentimento dela, nesse caso aqui é o homem que tem que chegar e falar assim, ó, vamos nos divorciar, eu vou te dar a carta e você vai ser livre, viva feliz. Se eu não consigo fazer você feliz, se eu não estou conseguindo fazer o meu papel, não está dando certo, seja feliz. E dá a carta de divórcio para a mulher ser livre. É isso aqui que o texto está nos mostrando. Ó. Esse comentário aqui é basicamente dentro dos originais, interpretando o texto, tá? Toda a Bíblia ela tem alguns erros, mas todas têm seus acertos. Então é por isso que você precisa estudar hermenêutica para saber diferenciar. E aqui está uma coisa que nessa Bíblia aqui está correta. Ela tem alguns erros, porque como as outras, mas aqui eu te falo, está 100% correto. Veja a continuação do texto. Por falta de conhecimento, comete-se muitos erros na interpretação católica, copiada por alguns estudiosos evangélicos. Assim, aqui, essa versão está trazendo um comentário aqui muito extraordinário. Por quê? Aquilo que eu já falei para vocês, nós temos vários costumes, doutrinas dentro da nossa igreja que não é da Bíblia, foram documentadas, escritas pela Igreja Católica. Já pensou o padre que nunca casou dando um estudo para casal? Que experiência ele tem? Você entende o que eu estou querendo dizer para você aqui? Então, ó, quantos erros de interpretações, você vai conhecer aqui muitos erros de interpretação aqui neste curso que nós temos na nossa igreja evangélica que veio da igreja católica. Por exemplo, só pode tomar ceia quem é digno. Quem foi que disse isso? Quando nós se tornamos dignos? Nós somos indignos. Nós nos tornamos dignos só por meio do sangue de Jesus. Outro sim, quem não tiver pecado, vai cear. Vai começar pelo pastor, todos pecam. A Bíblia diz que aquele que disser que nunca pecou é mentiroso. Entendeu? Santa Ceia, onde está escrito na Bíblia Santa Ceia? Nós vamos estudar sobre isso aqui. Existe ceia do Senhor. Aonde eu consigo provar na Bíblia que o texto de Malaquias 3:10 é para mim, é para nós, igreja? O texto de Malaquias 3:10 ele foi escrito para líderes, para pastores que não davam o dízimo, e não para a igreja. A igreja é fiel, irmão. Mas não é a questão aqui do momento, tá? Só para você ter noção mais ou menos. Nós vamos ter uma aula para falar só sobre essas questões aqui, de coisas que a igreja católica conseguiu colocar na igreja cristã, ou que a igreja cristã pegou da igreja católica. Agora, para nós finalizarmos nossa aula, vamos pontuar algumas questões aqui. Olha só, analisando o texto original e os seus significados. Houve um erro na tradução. Veja, pois eu detesto o repúdio. Foi traduzido, infelizmente, como divórcio. Viu aí? Tiraram a palavra repúdio e colocaram divórcio. Vamos ver como está nas melhores cópias dos originais. Está escrito assim, pois eu detesto o repúdio, diz o Senhor, Deus de Israel, aquele que cobre a violência e tal. Esse é conforme está nas melhores cópias dos originais, ok? Vamos ver um comentário aqui abaixo, A resposta de Cristo foi reveladora. Olha o que ele fala, O que mandou Moisés? Eles responderam, Moisés permitiu dar carta de divórcio.
apostasion, e repudiá-la, apossol-se. Vê aí, eles estão dizendo que Moisés permitiu dar carta de divórcio, apostasion, e repudiá-la, apolose. Tá vendo a diferença? Eles inverteram as questões. Vamos ver no texto original? Mas vejo que nesse texto, no original grego, transliterado Marcos, tá? Aí vem aqui embaixo, aqui, eu vou ler só as duas palavras para você ver, ó. Oi, vou ler tudo, né? Oi, de, epan, petresen, Moisés, Biblion, apostosio, grapassai, cai, apostolar, sai. O que quer dizer aqui? Eu quero que você destaque duas palavras aqui, ó. Veja, faça aqui, ó. Pega aqui, tá vendo? As duas palavras que estão em parênteses, entre parênteses, e as duas palavras que estão em negrito aqui. Então, você vai comparar. Você vai ver que eles mudaram o texto. Analisa aí, analisa. Eu vou deixar você analisar. Eles inverteram as palavras. Deus não mandou divorciar da mulher e depois repudiá-la, odiá-la. Não. E isso aqui não. Deus mandou primeiro. Ó, olha o caso, ó. O que foi que Deus falou? Ó. Antes de você repudiou a sua esposa, está repudiada, então dê a carta de divórcio. Não viva em repúdio. É isso que quer dizer o texto. Ó. Não viva em repúdio, dê a carta de divórcio. E não dê a carta de divórcio e viva em repúdio. Essa é a lógica. Essa é a lógica isso, tá? Está aí para você o slide para você ler palavras por palavra, texto por texto e pensar e chegar nas suas conclusões, tá? Não vou aprofundar muito aqui não, também porque nosso tempo aqui, essa aula que tomou quase 1 hora, essas duas aulas, tá? Então veja bem, ó, a palavra grega para repúdio é vamos lá comigo, apoluse, do radical apolou, tá? Apolou. E a palavra grega para divórcio é apostasion, quase apostasia, né? Que quer dizer carta de divórcio. Veja aí. Ou seja, carta paga, quando o homem pagava para se divorciar, ele ia lá e fazia tudo legalmente, tá? A palavra apolou significa deixar de lado, abandonar, tomar outra atitude, deixando de lado a primeira, sem negociação ou repúdio. Então, o que ele quer? O que o divórcio quer dizer aqui? Quer dizer que a palavra repúdio quer dizer quando você deixa de lado, quando você abandona, quando você toma outra atitude, em vez de amar, você toma outra atitude, quando você já não está mais nem aí para nada, sabe? Leia aí, vou deixar você fazer as suas interpretações. O texto de Malaquias 2,16 usa a palavra hebraica, ó, ishalá. Por que ishalá? Porque o H tem som de R, irmão. Ishalá, por repúdio. E infelizmente alguns tradutores latinos erraram na sua tradução. E a palavra laqueritu, para divórcio. Esse texto foi dito por Malaquias, por Cristo, no tempo de absoluta inferioridade da mulher, quando era repudiada sem direito algum. Então você vai ver que eles erraram no texto original, que no caso no hebraico, nas palavras, né? E eles erraram no texto original, que no caso do grego, porque você sabe que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Então eles erraram nos dois textos, no hebraico e no grego, a questão das palavras. Tá vendo aí a diferença? Agora você leia todo o seu slide, preste atenção nas colocações, tire as suas conclusões. E o que me deixa triste, sabe? É porque alguns pastores não têm o conhecimento disso e eles interpretam simplesmente o que está. Eles não erram, porque eles estão interpretando o texto. Só que nós que somos pregadores e ensinadores devemos não somente interpretar o texto, mas nós também temos que tomar o conhecimento da crítica textual, porque a crítica textual é que vai nos ensinar, você já sabe disso, você já assistiu essa aula, que vai nos ensinar o que está escrito.
A interpretação, a hermenêutica, ela vai te ensinar a interpretar o texto. Se o texto estiver errado, você vai interpretar errado. Mas a crítica textual vai te dizer o que de fato está escrito. E é por isso que todo bom professor, todo bom mestre, ele precisa entender o que é crítica textual. Ele precisa tomar conhecimento, colocar em prática das regras da crítica textual. Tudo bem? Então assim, pessoal, nosso slide termina aqui, né? A nossa aula também sobre este assunto. Pessoal, nós concluímos mais uma aula, quase 1 hora de aula falando só sobre esse assunto, né? Nós poderíamos falar aqui 3 horas, 4 horas, eu acho que 5 horas só para falar sobre divórcio e repúdio ainda seria pouco. Mas eu quis trazer só uma luz para você. Agora lembre-se, você é um hermeneuta, você é um exegeta, você é um estudioso da palavra, então você pode se aprofundar nesse assunto. Eu já te iluminei, né? Já te trouxe a luz, o entendimento, agora o resto é com você, tudo bem? Então, muito obrigado por ter assistido essa aula, por ter chegado até aqui. Temos muito ainda que estudar, ainda temos mais uma aula, né? Temos mais uma aula agora aqui, falando sobre a nossa outra curiosidade bíblica e vamos finalizar com algumas palavras do grego. Vou te ensinar a falar várias palavras aí para você ir testando e praticando no dia a dia, tudo bem? Então, vamos que vamos. Deus te abençoe. Como é que é o nome lá? Irene. Irene. Qual é a outra palavra? Kyrios. A paz do Senhor. Vai ficar bonito, né? Para usar a gramática certa. Vamos usar lá, então. Irene, Kai, Kyrios. Isso. A paz do Senhor. Nós se vê na próxima aula, se assim o Senhor permitir.